Nós aqui estamos em contato, dentro desses encontros, com o aprofundamento de questões que, em geral, nós nos aproximamos de uma forma muito superficial. Nós queremos ver soluções para problemas que o pensamento em nós tem estabelecido, tem construído, tem colocado ali. E nós não compreendemos que é exatamente a presença do pensamento, a presença do problema. Assim, quando algumas questões são trazidas, já fica muito claro que nós não sabemos lidar com essas questões porque não sabemos lidar com aquilo que nós somos, porque nós não nos conhecemos. A compreensão da verdade sobre você é o fim do problema para você. A verdade sobre você é a condição psicológica de alguém presente. Alguém presente não está separado do problema que tem. O fim dessa ideia desse alguém, como estamos lidando com a experiência da vida, o fim desse alguém é o fim do problema. Aqui nós estamos com você, olhando diretamente para questões linkadas a estas condições internas em que o pensamento tem nos colocado. É o pensamento em nós que desenvolveu um centro em torno do qual ele atua, em torno do qual ele acontece. Esse centro em nós, ele é basicamente construído de memórias. Qual é a verdade sobre aquilo que eu sou? Qual é a verdade sobre mim? Qual é a verdade sobre o eu? O eu em nós é um centro constituído de memórias. Esse centro é o ego. E esse ego é um falso centro. A pessoa, o eu, o ego, é um falso centro. Esse conjunto de memórias, lembranças, pensamentos, está numa direta relação com a vida, como ela surge, como ela aparece, de uma forma contraditória, de uma forma equivocada. O modelo do pensamento não compreende a vida. E como a vida consiste de relações, há constantes relações ocorrendo. Existem constantes momentos de encontros, de relações na vida. O tempo todo acontecendo. Nós estamos na vida em relação com pessoas, com lugares, com objetos, com situações, também com pensamentos, com sentimentos que ocorrem, com emoções que acontecem também dentro de cada um de nós. Assim, a vida é sempre uma vida de relação. As relações são constantes
e elas estão acontecendo o tempo todo. Quando você se aproxima e pergunta como lidar com o ego ferido, repare o que tem ocorrido conosco. Na relação com pessoas, sobretudo as mais próximas, ocorrem conflitos. A própria presença da relação entre pessoas, a própria presença da pessoa na relação é a presença desse centro, deste falso centro, desse conjunto de memórias reagindo às experiências, reagindo dentro das relações. Assim, é inevitável a presença de conflito entre pessoas. E nós estamos constantemente ofendendo, se sentindo ofendidos, ferindo e sendo feridos. Esse é o jogo do pensamento dentro das relações humanas. Vem você e pergunta como lidar com o ego ferido. Há uma intenção por detrás dessa pergunta. E a intenção é resolver uma questão que, se não for resolvida, estará causando prejuízo para mim. É curioso o fato de que nós estamos lidando com pessoas e vendo o tempo todo problema nelas. O ego está nelas. Ele não está em nós. O problema são as pessoas. Não somos nós. Nós queremos descobrir como lidar com o ego ferido, o ego do outro. Porque se ele continuar agindo dessa forma comigo, porque está magoado, triste, com raiva, aborrecido, isso irá me causar problemas. Então, o nosso interesse é o interesse da pessoa que nós somos dentro dessas relações, vendo no outro o ego dele. Então, ele tem ego. Eu não tenho ego. Ou eu sou diferente. Não sou eu a causa do conflito. Não sou eu a causa do problema. Não sou eu a causa desse ferimento. Ou se ofendi, feri, magoei, foi acidental, não foi intencional. E agora eu preciso resolver para ficar bem com ele ou ela. Aqui juntos nós estamos investigando como na vida assumir a liberdade da vida, livre do ego, livre do eu. Não é livre do ego do outro, é livre do ego. É livre desta presença aqui, esse mim, este eu, esta pessoa. Nós estamos lidando com um falso centro. Esse ego é um falso centro. Nós não estamos lidando com a vida real. Estamos lidando com experiências. Não é a ciência do experimentar a vida como ela acontece. É apenas de experiências. A experiência é a presença de um experimentador aqui. A experiência é a presença de um experimentador ali. Esse contato é o contato do eu.
com esse conjunto de condicionamento que ele representa. Os aspectos da personalidade são particulares, mas a verdade sobre esta ego-identidade, sobre este centro, que é um centro de memórias, que responde dentro das relações, nesse formato de experiências, onde está presente esse sentido de separação. Isso, basicamente, é da mesma forma. Nós precisamos na vida a ciência da vida. E a ciência da vida não consiste na presença de experiências entre experimentadores, entre pensadores, entre pessoas. A ciência da vida consiste na verdade da relação. A relação na vida é a presença da não separação. Nesta relação há o experimentar desse contato e não a experiência de alguém nesse contato. Aqui com você nós estamos investigando o que significa esta liberdade. A liberdade de uma vida livre do eu, livre do ego, livre deste falso centro. Esta é a verdade da liberdade psicológica. Uma mente livre, silenciosa, que conhece a quietude, que conhece a paz, que conhece o silêncio. Nós aqui estamos com você, vendo essa possibilidade na vida, a possibilidade de uma vida realmente livre, livre do eu, livre do ego, livre desse sentido de ego-identidade. E, portanto, de separação entre você e ele, entre você e ela. Isso requer a presença de uma mente livre destas reações, de todo esse movimento que vem do passado, que dá formação a esse experimentador, que no contato com a vida está transformando cada momento em um momento de experiência para ele. Isso porque todo o movimento do eu, todo o movimento deste centro de memórias é para adquirir mais e para controlar a vida como ela acontece. É a ideia de um experimentador na experiência, que está constantemente mantendo sua continuidade, guardando experiências e fortalecendo cada vez mais esse centro. Nós precisamos descobrir a vida livre da experiência. A vida é aquilo que acontece nesse instante. E nesse instante temos a possibilidade do experimentar. Mas sem esse registro, que depois passa a fazer parte desse centro, que é este falso centro, que é a ilusão de uma identidade presente, guardando experiências. Um encontro real com a vida é um encontro com a vida nesse momento, onde não existe a presença desse eu, desse ego, desse centro, desse experimentador, buscando experiências. Se o meu contato com você é livre desse sentido, desse mim, desse eu, nós temos presente nesse contato um experimentar de encontro, um experimentar da vida. Não há qualquer experimentador, não há qualquer experiência
nesse encontro. Podemos nos livrar desta ilusão de alguém presente, magoado, ofendido, ferido, entristecido com o outro. Aonde está essa estrutura, que é a estrutura deste centro, que vive sendo magoado, ofendido, ferido? Não é essa estrutura a construção do pensamento de uma imagem, a imagem que eu tenho sobre quem eu sou, a imagem que eu tenho sobre quem você é a liberação desta imagem, o fim para essa estrutura, que é a estrutura do eu. Na vida, a verdade sobre ela é a presença da liberdade, é a presença da felicidade, é a verdade do amor. Nós temos expressões bastante curiosas, para não dizer engraçadas, do tipo quando nos aproximamos da vida na ilusão de que estamos tendo uma relação amorosa. A expressão relação amorosa, porque tenho uma relação amorosa com você, não quero que você fique magoado comigo, ferido, ofendido, triste comigo. Veja, o que há por detrás desta expressão relação amorosa é bastante curioso, para não dizer engraçado. O meu real interesse é não ter prejuízo dentro desta relação. É por isso que eu me preocupo com você. Veja, na verdade, eu me preocupo com o prejuízo que posso tomar se você ficar ferido, magoado comigo, com raiva de mim. Assim, o que nós chamamos de relação amorosa é um encontro entre imagens, onde estou sempre em uma dependência nesta relação para receber de você alguma coisa que eu quero, alguma coisa que eu espero, alguma coisa que eu busco de você. Isso não é a verdade do amor. Não existe tal coisa como relação amorosa. As relações, nesse modelo da autoimagem, desta imagem que o pensamento tem estabelecido em nós, como sendo nós mesmos, uma relação que se baseia no pensamento, que se sustenta nesse centro de memórias, que é o ego, que é o eu. Essas relações são relações egocêntricas. Essa é a qualidade de relação que eu tenho chamado de relacionamento. Nós temos com pessoas relacionamentos, entre pessoas, relações a nível de autoimagem são relacionamentos. E nós não temos a presença do amor, nós temos a presença de acordos. Nós estamos constantemente no ego sendo feridos e ferindo o outro, sendo magoados e magoando o outro, ficando irritados e também irritando o outro. Somos criaturas coléricas, carregadas de medos,
de apegos, numa tentativa constante de obter dele ou dela algo para esse mim. Então existe posse, controle, a dependência está presente. Nós não temos a verdade do amor. O amor é aquilo que está presente quando o ego não está. Como toda a nossa vida está centrada, girando em torno daquilo que o pensamento conhece, nós desconhecemos a verdade do amor. Assim, quando o ego se aproxima e pergunta como lidar com o ego ferido, a intenção é que o outro fique bem com ele, mas essa é uma pergunta que nasce do próprio ego, que nasce desse medo, desse desejo, dessa expectativa de receber algo ou se livrar de alguma situação desfavorável. Assim, com paciência, é fundamental nós termos da vida uma aproximação profunda, esclarecida. Essa questão do ego ferido tem que ser investigado. Nós precisamos descobrir a vida acontecendo, como ela é, sem a presença deste centro falso, deste falso centro que é o eu, deste falso centro que é o ego. O nosso contato com a vida nesse instante é um contato livre do passado. E, portanto, é um contato livre do experimentador. O experimentador é o eu. Ele é o passado. É ele o elemento que pensa. Essa forma de pensar que nós temos é a presença do pensamento construindo, estabelecendo conclusões, crenças, avaliações egocêntricas. Quando essa qualidade de pensamento está presente, é esse o pensamento que se separa e constrói esse pensador para sustentar isso. Constrói esse experimentador com base nas experiências que ele tem do passado. E nós estamos vivendo esse centro. Essa não é a verdade sobre você. O que é que pode nos mostrar isso tudo? O que é que pode tornar isso bastante claro para cada um de nós? Para que de fato isso termine. É a presença da compreensão de nós mesmos. Conhecer aquilo que nós somos. Tomar ciência de como essa mente funciona. Como o pensamento se processa. Como esta autoimagem se sustenta. Como este experimentador tem se estabelecido dentro das relações. Tudo isso se revela quando nós temos um olhar livre do passado, uma observação livre do observador. Quando temos a percepção livre desse elemento que quer interferir na percepção, que é esse centro, que é esse eu, é assim que ocorre a presença do autoconhecimento. A verdade sobre o autoconhecimento, a presença da ciência da meditação,
revela essa velha condição, que é a condição do eu, que é a condição do ego. Então se torna possível o fim do ego, o fim do eu. Uma vez livre desse sentido do eu, uma vez ciente da realidade da verdade divina, que é a verdade do seu ser, sua relação com ele ou ela não será mais um relacionamento? Esse nível de relacionamento, nesse sentido do eu, nesse sentido do ego. Então, quer usemos a expressão relação ou relacionamento, não é esse o fator mais importante. O mais importante é termos uma compreensão de que a verdade do relacionamento é quando o eu não está, quando o ego não está. Nós não temos a ciência da verdadeira relação. Porque aquilo que temos chamado de relacionamento é entre imagens. Mas uma vez livres desta autoimagem, da imagem que eu tenho sobre quem eu sou, e livre da imagem que eu tenho sobre quem ele é, sobre quem ela é, esse contato é a verdade da comunhão presente na relação, da comunhão presente em um relacionamento, livre do passado, livre destas memórias, destas lembranças. Assim, aqui, a compreensão da realidade deste ser, desta verdade divina, desta ciência sobre sua natureza verdadeira, é a visão de algo além da memória, além do passado, além desse jogo que o pensamento tem estabelecido dentro de cada um de nós, criando esta imagem, criando esta ideia desse mim, desta pessoa. A realidade deste ser, a realidade divina, a realidade de Deus, é a ciência da própria vida. Nela está a presença do outro, nela está a presença de tudo. Não há qualquer separação entre você em sua natureza real e a verdade sobre o outro. É quando de fato temos a presença do amor. O amor é aquilo que está presente quando o ego não está, quando a ilusão da separação entre pessoas não está mais presente. O que é se aproximar da vida nesse instante para esta liberdade psicológica, para essa liberdade emocional, para essa liberdade sobre esse sentir, sobre esse agir, sobre esse pensar, sem o pensamento, sem o modelo do pensador, do experimentador, sem esse modelo deste falso centro. Uma vida em Deus é uma vida livre do eu. Nesses encontros, nós estamos aprofundando a verdade sobre esse despertar. Nós temos no canal aqui uma playlist, a verdade do autoconhecimento e a real meditação de uma forma prática. As pessoas desconhecem o que é meditação, assim como desconhecem a verdade sobre o autoconhecimento. Autoconhecimento não é aquilo que algumas pessoas praticam. E a ciência da meditação também não é aquilo que algumas pessoas praticam. Qual é a verdade sobre isso? Nós temos uma playlist aqui no canal. O
Propósito desses encontros que nós temos também aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias. Um encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Já fica aqui um convite para você participar desses encontros online. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, se faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando essa sensação é negada, um desejo é rejeitado, em mim, para mim, eu fico aborrecido, eu fico irritado. Se você não preenche a minha satisfação, se você não preenche esta sensação que busco em você, eu não te amo mais. Você agora me aborrece. Eu vou trocar você por outra. Cadê o amor?